Enquanto você procura texto de Isaías, os textos de Isaías são textos assim considerados quase que shakespeariano, né? Na perspectiva da estrutura, né? Da estrutura das escritas, uma vez que o profeta Isaías era um homem culto, né? Um homem que foi criado, né? Cresceu nos palácios, e eu gosto muito de ler Isaías, o conteúdo profético e messiânico do livro de Isaías. Isaías capítulo 28, versículo 20 diz assim: a cama é tão curta que ninguém pode se estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se pode cobrir com ele. Vou ler mais uma vez. A cama é tão curta que ninguém se pode estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se pode cobrir com ele. Pode sentar todos. O texto é só esse versículo mesmo, é um texto simples, mas que tem um conteúdo profético absurdamente profundo, no que diz respeito a textos bíblicos reflexivos. Agora, por que nós lemos esse texto? A verdade é que nós estamos encerrando o ano de 2024 e precisamos fazer algumas reflexões sobre a nossa vida. Hoje é um culto evangelístico, não é isso? Estou certo? Evangelístico, e nós precisamos fazer pontuar algumas reflexões. Os irmãos já têm alguma experiência comigo, com a forma com que eu prego, e em geral o conteúdo da minha mensagem, que eu trago da parte do Senhor, tem uma conotação mais reflexiva, porque eu penso da seguinte maneira, eu me comporto da seguinte maneira: eu acho que nós temos que sair daqui refletindo, porque senão a minha mensagem ela foi em vão, ela foi vazia. Se nós sairmos daqui da mesma maneira que entramos, sem levar nada, a gente teve um tempo perdido. Então, de alguma maneira, tudo que foi dito, tudo que foi cantado, tudo que foi falado nesse culto tem que trazer algo positivo para todos nós. Não são alguns, mas todos nós que estamos presentes aqui nessa noite, inclusive eu. Muitas das vezes a mensagem que Deus traz através de mim, ela também mexe profundamente com as minhas estruturas, e quase sempre a gente volta para casa refletindo sobre aquilo mesmo que a gente falou, porque no momento que a gente está pregando, há algumas coisas que são um mistério para a gente. Por que mistério? Porque são coisas que nascem no momento da mensagem. Estou certo ou não estou, pastor Paulo? Pastor Paulo é um homem experiente com mensagem, e ele sabe perfeitamente que quando a gente está pregando, quando a gente vai pregar, recebe um convite para pregar, a gente prepara o que a gente vai dizer, a gente lê, a gente ora, a gente jejua, a gente se prepara, tem uma preparação teológica e espiritual, mas na maioria das vezes a gente fala mais do que aquilo que a gente pensou em dizer, ou talvez quase nada daquilo que a gente pensou em dizer, porque no momento que nós estamos pregando, o Espírito Santo vai tomando outro rumo, vai nos conduzindo para um outro caminho. Por isso que Paulo fala com Lucas, quando Lucas pede uma mensagem da igreja, né? A igreja estava passando por aquele sofrimento horroroso durante o império de Nero, e Paulo estava no calabouço, estava na prisão, e Lucas pergunta a ele se ele tinha alguma orientação. Ele fala assim: que orientação eu posso dar para a igreja? Eu fui para a esquerda e Cristo me mandou para a direita. Eu fui para a direita e Cristo me mandou para a esquerda. O que eu posso dizer? Qual que é a orientação que eu posso dar? Qual que é o conselho? Então, muitas das vezes é isso que acontece. Agora, o texto que nós lemos,
fala sobre uma situação que talvez a maioria de nós já passou na vida, ou talvez a maioria de nós esteja passando ainda, né? Eu creio que a maioria de nós já experimentou noites de sono, muitas das vezes mal dormida, problemas, hostilidades da vida, situações hostis que a gente passa na vida, que nos tira o sono, que nos tira a paz, mesmo nós que firmamos a nossa esperança em Cristo Jesus, às vezes nós somos sacudidos, abalados com circunstâncias da vida, que nos faz cair de joelhos, muitas das vezes, que nos faz experimentar situações desconfortáveis. O texto fala de uma cama curta e fala de um cobertor estreito. Eu, por exemplo, quando era na minha infância, a gente era muito pobre, morava no interior da Bahia, num povoado chamado Duque de Caxias, a 12 quilômetros do centro de Teixeira de Freitas. A gente viveu um período muito ruim economicamente e a gente experimentou um período de extrema pobreza. Nas comunidades onde a gente vivia, a gente experimentou um período de extrema pobreza. E nesse período a gente experimentou na carne dormir em noites extremamente desconfortáveis. Quem é baiano sabe que o verão baiano é bastante quente, mas muito quente, né? E no interior a situação fica mais desconfortável ainda por causa dos pernilongos, né? E às vezes na situação de pobreza a gente herdava uma cama de alguém, né, que doava uma cama. Às vezes a cama era mais curta do que a gente, né? Uma cama pequena, ou talvez dormia duas pessoas em uma cama de solteiro, como no meu caso, eu e o meu irmão mais velho, a gente dormia em uma cama de solteiro, curta, pequena a cama, e era o que tinha. E os cobertores pequenos também. Quando estava fazendo muito calor, era extremamente desconfortável, porque além dos pernilongos, a gente tinha que usar o cortinário por causa dos pernilongos. Aquilo era muito desconfortável, muito quente. A gente suava muito durante a noite. A gente quase que não usava coberta e ficava naquela situação. Ou usa coberta, porque os pernilongos passavam para dentro da cortina, né, o cortinário, ou não usa coberta por causa do calor. Nas noites frias, a coberta nem sempre dava, porque as cobertas eram pequenas. Em geral, as nossas mães, a nossa mãe, ela costurava remendo de pano e emendava e fazia uma coberta. E nem sempre essa coberta tinha um tamanho ideal para cobrir todo o corpo. Nem eu, nem do meu irmão. E a gente experimentava noites extremamente desconfortáveis. Essa geração, essas gerações que estão surgindo, eles não sabem o que é sofrimento. Eles experimentam situações desconfortáveis na vida e já entram em depressão, porque não conseguem conceber a ideia de situações extremas como essa, de passar noites sem dormir em situações extremas como essa. E aquilo para a gente, muitas das vezes a gente acabava se acostumando com aquelas situações. Mas, à medida que a gente vai sofisticando na vida, a gente vai melhorando economicamente, a gente vai conseguindo progredir, prosperar. Quando a gente passa novamente por essas situações, outra vez, a gente já não consegue mais lidar com isso de uma maneira em que a gente absorva isso sem sofrer um impacto, sem sofrer um trauma, sem sofrer algum tipo de desconforto. Aqui o texto fala de uma cama curta e de um cobertor estreito. É exatamente isso que eu estou dizendo. É quando você deita numa cama e a cama é curta, você bate a canela ali no estrado, né? na parte traseira ali da cama. Bate a canela, é extremamente desconfortável. Você puxa o cobertor, descobre os pés, você
cobre os pés, descobre o peito, fica todo... É situação desconfortável. Agora, por que Isaías falou isso? Israel viveu um momento de conforto econômico. Israel passava, nesse contexto em que o profeta Isaías profetizou isso, passava por um momento confortável economicamente. Israel tinha um senso de civilidade, tinha um senso de organização como nação. Israel tinha uma liturgia de culto sofisticada, eles tinham uma religião, eles tinham um PIB, um produto interno bruto, porém eles estavam longe de Deus. Eles estavam com o coração, já não agiam em conformidade a Deus, de acordo com o primeiro amor, aquele coração quente, aquele coração voltado em profundidade no amor de Deus. Então o profeta Isaías, ele profere esse texto. Ele profere esse texto diante desta situação. Ora, mas então Israel não estava passando por desconforto? Está em contramão daquilo tudo que eu falei no início sobre o exemplo da minha situação desconfortável? Sim. No entanto, porque Israel estava longe de Deus, com o coração longe de Deus, a cama seria curta e o cobertor estreito. Por quê? Porque você pode ter tudo na vida, você pode ter todo o conforto na vida, sempre vai ser assim. Sempre vai ter essa sensação, quando a pessoa está longe de Deus, quando a pessoa não tem o coração mais quente como era no primeiro amor, quando a pessoa já não pratica mais a sua piedade na fé como fora no passado, ela vai experimentar determinados desconfortos na vida. Mas eu queria trazer essa situação aqui hoje para o contexto da igreja.